Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que tá tanto no nosso prato quanto no centro de muitos debates, né? Os defensivos agrícolas. Ou os famosos agrotóxicos. Exatamente. A nossa análise aqui é baseada no primeiro módulo de um curso do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é focado, olha só, em prevenção de acidentes. E a nossa missão é bem clara, né? Sim, entender de onde vieram esses produtos e, principalmente, como decifrar os códigos nos rótulos. A ideia é construir uma base sólida sobre segurança. E só para alinhar sobre a terminologia, a gente vai seguir a linha do material. Usar agrotóxicos quando for citação de lei e defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários no resto da conversa. Combinado. E para começar, antes de qualquer história, a gente precisa afirmar 4 conceitos. São os pilares de tudo: risco, segurança, toxicidade e exposição. Certo. Risco é a chance de dar ruim, segurança é o que a gente faz para não dar ruim. E os outros dois? Isso. A toxicidade é, tipo, o poder de fogo de uma substância. O quão venenosa ela é por natureza, sabe? Ok. E a exposição é simplesmente o contato. É estar na linha de tiro. A grande sacada é que o risco de intoxicação é uma conta simples. A toxicidade do produto vezes o nível de exposição. Entendi. Sem segurança, essa conta sempre dá um resultado perigoso. Perfeito. Então a toxicidade é o poder da bala, a exposição é o quanto se fica na frente dela, o risco é a chance de ser atingido e a segurança é o colete à prova de balas. É a analogia perfeita, é exatamente isso. Ótimo. E com esse colete em mente, vamos voltar no tempo, porque essa luta contra pragas não começou ontem, né? Não mesmo. Pode parecer uma coisa super moderna, mas gregos e romanos, lá na antiguidade, já usavam coisas como arsênico e enxofre nas lavouras. Arsênico. Quer dizer, a gente sempre procurou uma forma de dar uma vantagem para as nossas plantas. E, pelo visto, a natureza era o primeiro lugar onde se buscava a solução. Sem dúvida. Entre os séculos XVI e XIX, a coisa ficou até mais sofisticada, mas ainda muito ligada à natureza. Os europeus e americanos usavam os piretros. Piretros? O que é isso? São substâncias extraídas das flores do crisântemo. Eram usadas como um inseticida natural super eficaz. Da flor de crisântemo. Isso é impressionante. Antes de toda a química industrial, a solução estava literalmente no jardim. Sem dúvida. E não era só o crisântemo, não. A nicotina, extraída do fumo, também era muito utilizada. Mas aí o século XX chega e, bom, o jogo vira completamente. É a hora da química pesada, imagino. Pesadíssima. Entra em cena a primeira geração de defensivos comerciais baseados em metais pesados: flúor, cádmio, chumbo, mercúrio. Nossa, só coisa leve. Imagino que isso não tenha acabado bem. Nem um pouco. Essa geração teve um fim bem claro. Eles não são mais usados hoje porque a ciência comprovou a altíssima toxicidade deles. Não só para praga, né? Exato. Para o meio ambiente, para outros animais e principalmente para os seres humanos. O remédio era quase tão ruim quanto a doença. E é aqui que a história dá uma virada de roteiro, tipo, digna de cinema. Década de 1940, Segunda Guerra Mundial. E com a guerra, a indústria química global explode, e com ela, a tecnologia dos defensivos. O grande marco foi a descoberta do DDT. O famoso DDT. O dicloro difenil tricloroetano. Ele foi visto como uma solução mágica, sabe? Especialmente para controlar insetos que transmitiam doenças terríveis, como a malária. Mas ele não veio sozinho, imagino. De jeito nenhum. Na mesma época surgiram outros, como BHC e até um organofosforado chamado charadã. Peraí, organofosforado. Esse nome é familiar de lugares bem mais sombrios. E a sua memória não falha. O charadã foi inicialmente desenvolvido e utilizado como arma de guerra química. Uma arma de guerra. Que foi parar na lavoura. Uma arma de guerra que foi parar na lavoura. Isso diz tudo sobre a mentalidade daquela época. Mostra um foco total na eficácia, a qualquer custo. Exatamente. A lógica era: se aniquila um exército, vai aniquilar uma praga.
A ideia de consequências a longo prazo, contaminação do solo, da água, o efeito no corpo humano, isso simplesmente não estava no radar. E quando essa ficha começou a cair, Demorou, viu? Foi só a partir da década de 70, quase 30 anos depois, que muitos desses produtos começaram a ser banidos ou ter o uso muito restringido. e como essa onda toda chegou ao Brasil. Chegou com força total nos anos 60. Foi a era dos chamados pacotes tecnológicos. Pacotes tecnológicos. Sim. A ideia era que o agricultor comprava não só a semente melhorada, mas também o fertilizante, a mecanização e, claro, o defensivo agrícola específico para aquela cultura. O foco era um só: aumentar a produtividade. E funcionou, mas a um custo alto. Altíssimo. Os riscos à saúde e ao ambiente foram deixados de lado, e os defensivos se tornaram um dos maiores fatores de risco ocupacional para o trabalhador do campo. E essa curva de uso, imagino, continuou subindo. Subindo é pouco. Ela disparou. Os dados mais recentes são de cair o queixo. Dos anos 2000 para cá, o mercado mundial de defensivos cresceu 93%. O brasileiro, no mesmo período, Chuta um número. 190%. 190%. É mais que o dobro do crescimento mundial. É absurdo. Exato. E o ponto de virada foi em 2008. Nesse ano, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos. E se tornou o quê? O maior mercado consumidor de produtos fitossanitários do mundo. E não parou. Em 2020, por exemplo, foram registrados 493 novos defensivos no país. Um recorde. Esses números são impressionantes. Mas isso significa que estamos usando produtos mais modernos, mais seguros? Ou só usando mais do mesmo? Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta é: as duas coisas. Novas moléculas mais seguras são desenvolvidas, sim, mas o volume total de aplicação também é gigantesco. E esse volume se traduz em risco. Direto. O uso incorreto pode causar de tudo: dermatites, problemas respiratórios, náuseas, até câncer e danos neurológicos permanentes. E existe uma estimativa do impacto humano disso em escala global? Existe e é assustadora. Um levantamento da OIT e da OMS, feito já há algum tempo, em 2005, estimou 7 milhões de casos de intoxicação por ano no mundo. 7 milhões? E 70 mil mortes. E o pior, a grande maioria em países em desenvolvimento como o nosso. É quase uma guerra silenciosa. E o que leva a essas intoxicações? É só o produto que é perigoso? Não, é uma combinação de fatores. Uma tempestade perfeita. Os estudos apontam 3 pilares. O primeiro, claro, é o produto em si. A química dele. Isso. O segundo é o indivíduo. O perfil de quem aplica, falta de informação, baixa escolaridade, até fatores culturais. E o terceiro é o trabalho. As condições de trabalho. As condições gerais de exposição. A falta de equipamento de proteção, longas jornadas. Quando esses 3 se alinham, o desastre é quase certo. Toda essa história de riscos me faz pensar em como a gente se protege hoje. A primeira defesa deve ser entender o que está na embalagem, certo? As faixas coloridas, os avisos. Como a gente decifra esse código? Exatamente. A prevenção começa no conhecimento. E a primeira forma de classificar é a mais simples: pelo alvo. Ah, claro. Os 3 grandes são os inseticidas, contra insetos, os fungicidas, contra fungos, e os herbicidas, contra as ervas daninhas. Certo, esses são os mais famosos. Mas a lista deve ser maior. Bem maior. Temos raticidas para roedores, acaricidas para ácaros, nematicidas para vermes do solo. A lista é longa. O princípio é o mesmo: um agente químico para um alvo biológico específico. Vamos focar um pouco nos inseticidas, que parecem ter a história mais rica. O que a química por trás deles nos conta? Conta a evolução da tecnologia, a gente pode destacar 4 grupos. Os organofosforados, aqueles parentes das armas químicas. Que agem no sistema nervoso. Exato. Os carbamatos, com ação parecida.
E temos também os organoclorados, o grupo do DDT, que são super estáveis, demoram décadas para se decompor e, por isso, hoje são quase todos proibidos. E o quarto grupo? O quarto são os piretroides. E aqui a história fica fascinante. Lembra da flor de crisântemo? Lembra o inseticida natural? Os piretroides são a versão sintética feita em laboratório daquela substância natural, a piretrina. Espera aí. Então a tecnologia que a gente considera mais moderna hoje é, na verdade, uma versão de laboratório de um dos defensivos mais antigos que existem. Demos uma volta completa. Exatamente. É um ciclo perfeito de inovação. Observamos a natureza, criamos uma versão sintética mais potente e estável, e hoje os piretroides são muito usados porque têm uma toxicidade bem mais baixa para nós, mamíferos, e um impacto ambiental menor. Que incrível! Fomos da flor ao laboratório para voltar ao campo de forma mais inteligente? Basicamente isso. Ok, essa é a classificação química. Mas e a de perigo? Aquela que a gente vê no rótulo. Como eu, leigo, sei se o frasco na minha frente é super perigoso ou relativamente seguro? Essa é a parte mais prática e vital para a segurança. Existem duas grandes classificações de periculosidade. Uma é ambiental, que vai da classe 1 à classe 4 e avalia o dano ao meio ambiente. Abelhas, rios, esse tipo de coisa. Isso. Mas a que todo mundo precisa saber de cor é a de periculosidade para a saúde humana. E essa mudou recentemente no Brasil, em 2019, por uma norma da Anvisa. Certo. Então vamos decodificar essa nova regra. Como funciona? O novo sistema tem 6 classes, 5 categorias numeradas e uma não classificada. A chave é a identificação visual, pela cor da faixa e pela palavra de advertência. Vamos começar pelo topo do perigo. As categorias 1 e 2, extremamente tóxico e altamente tóxico. Ambas levam a faixa vermelha e a palavra de advertência é perigo. Ok, faixa vermelha é perigo. Na prática, o que isso significa? Significa que uma dose muito pequena, seja inalada, ingerida ou em contato com a pele, pode causar danos severos ou até matar. São os produtos que exigem o máximo de cuidado. Erros aqui são fatais. Alerta máximo. E depois do vermelho, o que vem? Vem a faixa amarela. É a categoria 3, moderadamente tóxico. Faixa amarela. A palavra de advertência muda? Não, continua sendo perigo. A dose para causar um dano grave é um pouco maior, mas o risco ainda é altíssimo, não dá para relaxar. Entendi. Vermelho e amarelo, a palavra é perigo. Onde a coisa começa a mudar? A mudança vem com a faixa azul. As categorias 4 e 5, pouco tóxico e improvável de causar dano agudo, ambas usam a faixa azul. E aqui a palavra de advertência muda para cuidado. Faz sentido. Mas se é pouco tóxico, por que ainda assim a palavra é cuidado? Porque pouco tóxico não significa não tóxico, né? A toxicidade aguda, o efeito imediato, é menor, mas a exposição crônica, repetida a esses produtos ainda pode causar problemas a longo prazo. O cuidado é um lembrete. É um lembrete de que você ainda está lidando com um produto químico que exige respeito e proteção. E, por último, a faixa verde. Essa é a que significa que é seguro. Essa é a categoria não classificado. E esse é um ponto importante. A faixa verde significa que, nos testes, o produto não atingiu os critérios mínimos para ser classificado nas outras categorias de toxicidade aguda. Mas não é inofensivo como água. De jeito nenhum. O princípio da precaução vale sempre. Entender esse código de cores não é só para o agricultor, sabe? É para qualquer pessoa. É uma questão de saúde pública que começa com uma simples faixa na embalagem. Que aula! Então, recapitulando essa nossa viagem, a gente saiu de soluções que estavam no jardim, como flores e folhas de tabaco. Passamos por uma era sombria de metais pesados. Mergulhamos na revolução química, que transformou armas de guerra em ferramentas agrícolas. E chegamos a este cenário complexo de hoje. Um mercado gigantesco, liderado pelo Brasil, com tecnologias que vão desde versões sintéticas daquelas flores do passado até produtos que exigem um sistema rigoroso de cores e avisos para evitar desastres. Exatamente. Conhecer essa história e saber ler um rótulo não é um conhecimento técnico supérfluo.
é a ferramenta mais básica e poderosa para a prevenção. É entender que dentro de cada embalagem existe um poder imenso para o bem da lavoura e para o mal da saúde. E que a segurança é o que define para que lado essa balança vai pender. Perfeito. Para a gente fechar, qual a reflexão final, a semente que essa análise toda planta na nossa cabeça? A própria fonte nos dá essa semente. Ela menciona que, com o tempo, a ciência desenvolveu produtos mais modernos, como os biológicos, os fisiológicos ou os que usam feromônios. A tecnologia para uma agricultura mais segura existe e avança. Sim. E aí fica a questão no ar. Qual é? A questão é a seguinte: considerando que o Brasil é o maior mercado consumidor de defensivos do mundo, como se equilibra na prática a inovação em produtos mais seguros com a realidade econômica e cultura do campo? Uma realidade que muitas vezes, por custo ou costume, ainda depende de tecnologias mais antigas e de maior risco. Como fazer a ponte entre o futuro, que já existe no laboratório, e o presente, que ainda está sendo pulverizado na lavoura? Esse é o grande dilema da agricultura brasileira hoje.